Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós conversaremos um pouquinho mais sobre um dos princípios de contagem chamado combinação. Na verdade, combinação é um tipo de problema de contagem e toda vez que um problema de contagem for identificado como uma combinação, nós veremos que estratégias nós podemos ter para o seu desenvolvimento. Primeiro, vamos ver como identificar se um problema é uma combinação. Uma combinação é um problema de contagem em que eu tenho um problema de escolha em que a ordem dos elementos não é importante. Então, quando eu tiver um problema em que eu tenho um conjunto, preciso extrair elementos desse conjunto e a ordem de extração não é importante, esse problema é um problema chamado combinação. Sempre que você identificar um problema como sendo uma combinação, você pode proceder à resolução do seu problema de duas formas. São elas: ou você pode fazer o princípio fundamental da contagem, que são os tracinhos com aqueles números em cima, dividido por p fatorial, onde p é a quantidade de elementos que você está escolhendo. Então, num problema em que você está escolhendo 5 elementos para formar um conjunto, um grupo, você divide por 5 fatorial. Num problema em que você está escolhendo 3 elementos, divide por 3 fatorial. P é a quantidade de elementos escolhidos. Ou você faz o princípio fundamental da contagem dividido por p fatorial, ou você faz a fórmula específica da combinação, que você escreve C n, P. Quando você escreve C n, P, você está dizendo que você tem uma combinação de n elementos dos quais você escolhe P. Combinação de n elementos dos quais você escolhe P. A fórmula que você usa para desenvolver esse tipo de expressão é n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Na prática, o que acontece é isso, ó. Quantas comissões de 3 alunos podemos formar em uma sala de aula com 10 alunos disponíveis? Então vejamos, nós temos 10 alunos e desses 10 alunos eu quero escolher 3. Então eu tenho, nesse caso, um problema de escolha. 3 alunos serão escolhidos dentre 10 disponíveis. Agora, a ordem que eu escolhi esses alunos faz diferença? Se eu falar que a comissão possui os alunos A, B e C, ou se eu falar que a comissão possui os alunos C, B e A, eu não estou falando exatamente a mesma coisa? Sim, estou. Então, a ordem com que os elementos foram escolhidos não importa para o meu problema. Basta ver qual conjunto foi escolhido, não em qual ordem eles foram escolhidos. Então, eu posso proceder à resolução fazendo 3 tracinhos. Na primeira escolha eu tenho 10 opções, depois 9, depois 8. Como o problema é uma combinação, eu preciso dividir por esse p fatorial. No caso, o p é 3, já que 3 elementos estão sendo escolhidos. Divide por 3 fatorial. Aqui na parte de cima está dando 720 e na parte de baixo, 6. 720 sobre 6, 120 é o resultado desse problema estabelecido. Agora, se eu quisesse fazer pela fórmula, como que eu faria? Eu tenho uma combinação de 10 elementos que eu quero escolher 3. Então é C 10,3. Aplicando os dados na fórmula, eu terei 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 10 menos 3 é 7. 7 fatorial. A minha estratégia agora é ir diminuindo 10 fatorial até chegar no 7 fatorial. Vai ficar 10, 9, 8, 7 fatorial sobre 3 fatorial vezes 7 fatorial. O 7 fatorial cancela, olha o que eu tenho, ó, 10 vezes 9 vezes 8 dividido por 3 fatorial, que é exatamente o meu ponto de partida aqui. Logo, se eu terminar essa conta que é igual a essa, eu vou chegar também em 120. Esse resultado dá 120, o que é óbvio, né? Os dois caminhos vão ter que me levar, com certeza, à mesma resposta. Por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.